Shalom, Adonai, tudo bem com você? Haris Kairene. Eu sou o teólogo, filósofo Danilo Palar Lemos, escritor, conteudista, e estou aqui com você essa manhã para particularizar mais um grande momento, uma grande aula, uma oportunidade de aprendizado que você vai ter. E olha aqui o que eu quero te apresentar antes da aula, antes da exposição que vamos fazer hoje. 2 livros imperdíveis, extraordinários, que você precisa adquirir. Primeiro, Escatologia Pentecostal. Segundo, Fundamentos Escatológicos de Daniel. Este é um livro para você compreender profundamente as profecias de Daniel dentro do contexto apocalíptica judaica e do Apocalipse de João. O outro, a escatologia pentecostal, para você compreender mais, com profundidade, sobre o dispensacionalismo clássico, progressivo, pré-tribulacionismo, pré-milenismo, entrar em todo um estudo do pensamento escatológico pentecostal, como surgiu, como é desenvolvido, como é proposto, como é argumentado, como é distribuído, como é formado, quais são as bases, quais são as suas convicções. Então, é um livro extraordinário para você adquirir. Os 2 hoje, em promoção especial, surpreendente para você. Entre em contato comigo agora pelo WhatsApp 62 98109 1777, 62 98109 1777, eu estou te aguardando. Muito bem, eu vou falar hoje um assunto extraordinário e eu quero te pedir para você fazer algumas coisas. Primeiro, certo? Dar o seu like. Segundo, compartilhar o conteúdo. Terceiro, dar sempre aquele comentário para engajamento. E se não é inscrito, se inscrever no canal, ok? Hoje o tema e o assunto que eu quero estar aqui explorando, que eu quero estar tratando, se trata sobre até o contexto epistemológico de algumas questões que são desenvolvidas no ser a partir da própria do próprio sentimento, da própria essência do seu sentimento. Então, vamos falar um pouquinho de adoração histórica, tá? Para uma era pós-moderna. Como essa adoração e qual é o princípio de uma adoração histórica para uma era pós-moderna? Nosso coração, como já temos visto, e como muitas vezes eu já mencionei aqui em alguns conteúdos deste canal, é como uma bússola existencial. Nós sabemos disso. Ele é um localizador interno dos nossos sentimentos, que são magneticamente, tá? Atraídos a um norte para o qual o nosso coração ele se torna calibrado. Não é? Nossas ações, nossos comportamentos, toda uma forma de vida, ela é construída a partir dessa atração para alguma visão da nossa própria vida. As boas liturgias, as tecnologias, se tornam, na verdade, fatores que vão influenciar a nossa própria essência, o nosso próprio sentimento. E essas tecnologias de calibração, elas adestram, não é, os nossos sentimentos a apontar-nos para um determinado telos. Então, são a musicalidade, a harmonia, o som, as melodias, não é? A percussão, tal. Então, entretanto, nem todas essas liturgias que são criadas iguais, algumas vão descalibrar nosso coração, desviando-nos do curso para nortes falsos ou até rivais. Mas vão consertar bússolas do coração assim tão desorientadas que vai exigir em algum momento uma recalibração.
Então, se nossos amores, nossos sentimentos podem ser descoordenados por algumas liturgias seculares, também é verdade que precisam elas serem reordenadas ou recalibradas por compra ou até por algumas questões de adquisição de algumas liturgias, algumas práticas que acabamos por incorporar e compartilhar, que são carregadas com um teor de evangelho e que tem como referência Deus e seu reino. Então, se você não se identifica, primeiramente, com a metáfora da orientação, como o coração como bússola, que eu coloco aqui, ou até considera uma outra metáfora, indo a uma posição ou um sentimento de uma questão que relaciona que todo mundo tem um coração faminto. As escrituras também vão sugerir essa metáfora da fome e vão retratar nossos mais profundos desejos até como um tipo de fome, um anseio ou uma sede, que até podemos colocar que seria equivalente espiritualmente a um aspecto biológico do nosso ser, não é? Veja, por exemplo, a questão do proto-evangélico proposta por Isaías, quando ele fala no Isaías capítulo 55, versículo 1, ó vós que tendes sedes, melhor dizendo, no singular, ó vós que tendes sede, vinde às águas, não é? É vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde, comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Na verdade, no Sermão do Monte, no próprio Sermão do Monte, Jesus vai enaltecer esta fome como ela até sendo abençoada. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. E Jesus não vai oferecer a si mesmo como o único capaz de ser aquele que sacia essa fome. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e que crê em mim jamais terá sede. Se o coração é como um estômago, outra razão até, para que se venha afirmar que entranhas seria uma tradução contemporânea de cardia, que eu estou aqui utilizando, nós podemos também parafrasear, conforme uma vez em uma oração Agostinho fez, dizendo: criaste-nos para ti, e o nosso estômago roncará até que nos alimentemos de ti. Então, essa metáfora que também propôs Agostinho carrega mais constatações de que possamos perceber. Por quê? Porque todos estamos, é claro, familiarizados com o altruísmo. Você é o que come, você é o que vive, você é o que pensa. Temos, contudo, aprendido que cada vez mais, sobre a natureza de nossos apetites, ao longo da nossa última geração, sobre até o que nós vamos vivendo, vão se tornando esses sentimentos incrivelmente flexíveis. Cientistas, escritores, não é? Vão chamando a atenção até para o fato de que a nossa fome é aprendida. Nossos sentimentos são criados, são promovidos, são formados, como se fosse didática, pedagogicamente aprendidos e construídos e instruídos pelo nosso cognitivo, pelo nosso processo de formação de um pensamento, nossas ideias que vão gerar um pensamento, um conceito e toda uma concepção própria que criamos sobre algum ou algo, ou sobre objetos, ou sobre sentimentos, ou sobre reações distintas. Então, são questões que nós temos que observar e atentar, logicamente, até para podermos pensar que nossos apetites, eles estimulam-nos, não é? Nossos sentimentos, eles estimulam-nos. As nossas
visões e percepções são estimuladoras, há rotinas, há rituais, que vão se solidificando e tornando hábitos. Então, nossos sentimentos, como dizemos, são adquiridos, eles podem, muitas vezes, ser treinados, podem. O uso generalizado, por exemplo, de alguma questão que você utiliza cotidianamente, frequentemente, é algo que se torna uma prática que você formou e que você deixou ela tornar-se manifesta. E aí é nessa questão que você precisa atentar que existe o aspecto positivo e existe o aspecto prejudicial, não é? Existe aquele fator que é positivo e existe aquele fator que é negativo. Então, minhas convicções e as suas convicções de ordem intelectual, sentimental, elas são hábitos que você vai desenvolvendo a partir do próprio conhecer, do próprio descobrir. Obviamente que racionalizar uma aquisição, racionalizar o sentimento, racionalizar um apreço é muito mais fácil às vezes, é muito mais favorável às vezes. Mas alguns argumentos e convicções, eles vão se acumulando e vão gerando manifestações que acabam se tornando também rotinas, hábitos. Então, existe toda uma certa frequência, existe todo um gerar de pensamento que nos coloca dentro de uma ambiência que aí, se nós formos ver, ela vai fazer parte da nossa própria adoração, da forma como adoramos, da forma como pensamos, nos manifestamos no momento que estamos expressando a nossa adoração. A nossa formação espiritual em Cristo exige também uma reabituação, precisamente até por termos acumulado tantos hábitos, tantos sentimentos, tantas práticas, que muitas das vezes elas estão acumuladas de tantos hábitos que são desordenados ao longo da vida. E é por essa razão que a nossa formação espiritual, até de crianças, é um dos mais importantes desafios chamados, no momento, a serem observados pelo corpo de Cristo, pela estrutura do corpo de Cristo. Cada membro, cada participante, cada um que está envolvido na liturgia da igreja, no louvor da igreja, na adoração da igreja, ele está dentro de práticas que são formadoras de hábitos, que têm referência dentro do reino, e por isso existe uma intencionalidade nessa formação dessas práticas e nessas liturgias que também têm contexto não só espiritual, mas cultural também. Então, existe toda uma plasticidade da imaginação e dos hábitos que vão sendo construídos dentro de uma expressão tangível dessa realidade, que a partir dessas conexões neuronais e hábitos corporais vão sendo treinados para o desenvolvimento da sua própria forma de adorar. Então, é preciso observar, pensar que a igreja, o corpo de Cristo, é o lugar onde Deus nos convida a renovar os nossos sentimentos, a reorientar nossos desejos, a retreinar nossos apetites. Não é uma igreja que somos nutridos somente pela palavra, onde comemos a palavra e recebemos o pão da vida, mas é a igreja que é morada onde o Espírito nos alimenta com o que necessitamos e onde, por sua graça, nós nos tornamos um povo que deseja, acima de todas as coisas, a adoração cristã, que é o banquete onde adquirimos novos apetites. Mas as práticas da igreja também são um exercício espiritual. Elas também nos convidam a rotinas que treinam nossos músculos do coração e nossos desejos fundamentais, que controlam como nós devemos nos mover e agir no mundo. Então, nossa santificação, o processo de nos tornarmos santos, semelhante a Cristo, se torna um programa também, um
uma direção também, um norte também, uma disciplina também. Por exemplo, o discipulado é um tipo de migração do reino das trevas para o reino amado do Filho de Deus. Então, existe em todo um transitar, um desenvolvimento, algumas questões que precisam ser readaptadas. Habitações do Espírito, por exemplo, quando as águas sobem até os seus joelhos, os vizinhos fogem da cidade, e aqui estou usando uma metáfora, você vai vendo que os amigos remam até ele em uma canoa, e essa canoa o chamam e o levam para dentro. Então, o homem precisa subir, o homem precisa ir aonde está o seu socorro, aonde está o seu sustento, aonde está a sua mudança, aonde está as suas expectativas, aonde está os seus fatores emocionais precisando ser trabalhados. Então, a adoração nesse desafio pós-moderno não pode ser só pensada pela questão música, pela questão som, pela questão projeção, pela questão ritual, pela questão dança, pela questão coreografia, mas ela tem que ser pensada pedagogicamente, didaticamente, como local aonde vai acontecer o impacto, que a alma vai ser transportada e o ser vai ser elevado ao encontro maior, a um encontro onde ocorrerá um verdadeiro quebrar das esferas que muitas das vezes estão sendo os fatores que estão construindo barreiras e elementos para distanciar você, afastar você do único canal, do único túnel, do único centro que você precisa entrar, que é da verdadeira transcendência, da verdadeira interação, corporificação, espírito, alma, ser, em elevação à presença do Altíssimo. Aí, assim, irá ocorrer uma absorção total. Não vai ser o tempo, não vai ser a era, pós-moderno, moderno, não vai ser o período da quebra dos valores, das essências, da mudança dos pensamentos, das situações, das circunstâncias, que vão ser o opositor, ou a barreira, ou o paradigma. Mas vão ser fatores que vão, sim, tornar-se desafios, mas que, ao mesmo tempo, vão ser didático-pedagógicos, porque vão te levar para mais próximo dele, e ele vai estar mais próximo de você, quando você reconhecer que não é o tempo, é você que precisa ir lá. Obrigado.